Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Novas de paz. Palavra de Deus, Salmo 91, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero repetir o verso 7 e o verso 1 que nós estamos meditando desde o início da campanha, que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o verso 1, que é tema da nossa palavra deste dia, da reflexão da palavra de Deus, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Será que você pode, diante de Deus, agradecer por você estar aí do outro lado, ouvindo a programação da rádio? Deus cria situações, Deus, Ele permite seu coração estar quebrantado, seus ouvidos aguçados. Enquanto alguns rejeitam esta palavra, você abre as portas da sua casa, participando do propósito Minha Casa é Tua. Você que ligou a rádio porque alguém falou do propósito, alguém compartilhou e está compartilhando esse momento, e você sente como que algo que foi preparado. Eu não tenho dúvida que este momento foi sim preparado por Deus. O fato de eu ter chegado aqui, você ter ligado o rádio, ter feito uma oração, ter se deparado com uma situação ou com algumas situações, todo esse jogo de acontecimentos não é por acaso. É porque Deus quer te entregar uma bênção mais do que especial neste dia. Na mensagem anterior, nós aprendemos por que necessitamos de descansar. O verso 1 do Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí, foi fruto da mensagem anterior o porquê nós precisamos desse descanso, desse equilíbrio, que uma hora ele chega através de uma consciência tranquila, outra hora esse descanso ele se apresenta como um sono reparador, um bom sono. Outra hora, esse descanso se apresenta como a paz que se manifesta como uma dádiva espiritual. Uma paz que ela não é só um conto, ou ela não é um conto ou uma história antiga, mas a paz que chega como
uma espécie de proteção de Deus. Essa paz que se manifesta sendo uma ação poderosa de Deus, que mira você e os seus, mesmo diante de muitos reviravoltas, de muitas incertezas, de alguém que está do nosso lado, que deveria nos ajudar, mas que se acovarda e coloca todo o peso e cada vez mais peso nas suas costas. E quando eu falo essa palavra, vem logo em minha mente de cara as donas de casa que estão ali todos os dias numa tarefa que nunca termina, fazendo um trabalho fundamental, mas muitas vezes que ninguém valoriza dentro de casa, ninguém dá importância devida, e ninguém é de ferro, não. A gente tem Deus, tem paz, tem salvação, mas muitas coisas nos machucam, muitas coisas chegam para nos isolar das bênçãos de Deus e acontece dentro de casa. Então, eu preciso de paz, eu preciso de caminhar com a consciência tranquila, eu preciso de ter um sono reparador. Esse descanso do Salmo 91 é a expressão desse conjunto. E aí nós aprendemos que isso é necessário para a gente prosperar, foi o alvo da mensagem anterior. Depois, segundo ponto, se você pode, anote aí. Eu preciso de paz para prosperar. Eu preciso de paz para tomar as rédeas da mão do maligno. Esses 2 pontos eu falei. Terceiro agora, dito isso, atenção, ouvinte Novas de Paz. É importante você levar essa palavra a outras pessoas. Eu acredito que o Espírito Santo coloca alguém na sua mente, no seu coração, para dizer, seria tão bom fulano estivesse nesse propósito, seria tão bom fulano estivesse agora sintonizado na Rádio Novas de Paz. Quando eu falo isso, você sente direção de perguntar a alguém, tu está ouvindo a Rádio Novas de Paz hoje? O que eu me preocupo é que tem muitas coisas que nós desconhecemos. E quando nós damos um passo espiritual em direção às coisas de Deus, o inferno, ele se arma, reforçando os seus ataques. Por isso que é necessário, nesta oportunidade, você ouvir essa mensagem em espírito de oração, com o seu corpo voltado para as coisas de Deus. Mesmo que você não possa parar suas atividades, mas coloque seu coração aqui. Coloque os seus ouvidos. Ninguém consegue ouvir a voz de Deus inchado. Ninguém. Ninguém consegue ouvir a voz de Deus cheio de si, cheio de mágoa, cheio de revoltas. Por isso que a minha oração é que Deus quebre qualquer impedimento, qualquer ferida aberta, qualquer situação que dê margem a você ter o seu coração naquela situação que sua mente interpreta como a pior coisa que poderia acontecer, sabe? E você fica lá restrito a essa seta. O pior está para acontecer. Não acontece isso nas nossas vidas? Pois bem, através dessa palavra, o Senhor lhe arranca dessa interpretação maligna. Através dessa palavra, o Senhor lhe arranca desse território que o inimigo está brincando. Porque o inimigo começa trabalhando, depois ele fica brincando. O inimigo, Pastor Júnior, não vai brincar com a minha casa. Pastor Júnior, o inimigo não vai brincar com os meus sentimentos. Pastor Júnior, eu vou encontrar força em Deus para me levantar.
Como diz a irmã aqui, essa depressão está me destruindo, pastor. Estou pensando bobagem, me ajude. Oh, Deus. A gente sente. A gente sente. A gente sente. Porque aqui do outro lado da Rádio Novas de Paz, não tem um robô falando, não. Tem um homem, feito você. Tem um ser humano normal. E a gente sente, e creio que esse sentir aqui é Deus permitindo brotar no nosso coração um quebrantamento tal que seja o suficiente para Deus nos usar poderosamente. Por que, pastor, eu preciso desse descanso? Primeiro, para prosperar, e prosperar é crescer. Eu falei, não vou falar hoje, já foi o fruto de uma mensagem. Depois eu preciso de descanso para tomar as rédeas da mão do maligno. Não existe nada mais eficiente do que o descanso para que o inimigo ele perca o controle. E hoje eu chamo sua atenção porque, terceiro, se você quer anotar, anote aí. Eu preciso descansar para dar o meu melhor. Por favor, escreva aí, fale em voz alta, você que está agora sintonizado na Rádio Novas de Paz. Por favor, fale em voz alta. Eu preciso dar o meu melhor. Essa expressão, Deus falou no meu coração e eu fui em busca de base bíblica para esse estudo, para essa campanha Minha Casa é Tua. Porque quando nós falamos de dar o nosso melhor, nós estamos falando de plantar, independente da terra que você está, das condições que você se encontra, da vontade que brota no seu coração. É algo independente. Dar o seu melhor aqui é uma condição espiritual que faz com que, antes de você faça para alguém, você está fazendo para o próprio Deus. Antes de você desejar que alguém identifique, você tem a alegria de saber que Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo e nada está acontecendo por acaso. Deus tem o tempo certo para cada coisa. E Ele quer implantar no meu coração e no seu uma pureza tal que antes de você ver ou receber o resultado na terra, você vê e recebe o resultado vindo da presença dEle. Eita, que Deus chega confirmando. Eita, que Deus chega retardando a fúria do exército opositor que vinha para destruir, para envergonhar, para causar luto na tua casa, para causar contenda. Exército opositor, você veio por um caminho, mas por 7 caminhos você volta, porque Deus está visitando os meus nessa oportunidade. Tem uma mudança hoje, essa mudança é de pensamento. Eu tenho ministrado, irmãos, isso quase que todo dia, dizendo que o inimigo, ele toma as rédeas da nossa vida através das perturbações. E parece que quando eu falo
A sensação que eu tenho é que pouca gente compreende isso. Parece que quando eu falo, eu sinto que o inimigo ele fecha os ouvidos das pessoas. A gente acha que as perturbações são fruto da vida. E aí, a vida é corrida mesmo. Estou sem paciência aqui e tal. E se torna crônico. E as pessoas não estão percebendo que já começaram a viver o inferno aqui. Pastor Júnior, a minha vida está um inferno. Eu vejo o inferno já operando aqui dentro de casa. E você? Como você pode bloquear esse levante aí? A promessa é que Deus coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. Mas eu nem acredito nisso, pastor. Porque o inimigo está entrando pelas portas da frente, saindo pelas de trás. E eu estou aqui, só vendo, só assistindo. Deus, Ele lhe convida hoje a plantar. Porque você vai colher ainda este ano. É a promessa de Deus do capítulo 26 de Gênesis. Deus te convida hoje. Não tem para amanhã, não tem eu acho, não tem eu vou ver não. Se levante, repreenda esse espírito que está lhe puxando para a morte, que está puxando os seus para a morte. Repreenda e diga: hoje eu faço um pacto com Deus de dar o meu melhor. Se você puder depois, você relembra de uma história muito ministrada nas igrejas. É tema de canções famosas no nosso meio evangélico, que é a história de Gideão. Olhe para mim aqui, por favor. Ultimamente eu tenho ministrado muito sobre Gideão, e você vê essa história, atenção, ouvinte Novas de Paz, lá em Juízes, capítulo 6, capítulo 7, por aí você vai ver muitos detalhes sobre a história de Gideão. E eu fico feliz na revelação de Deus aqui, porque Deus não chama os seus para darem o seu melhor, porque eles são o melhor. Não. Deus não nos chama para entregar o melhor hoje, em tudo que você fizer, porque você é o melhor. Mas Ele quer ver você dando o seu melhor. Não tem nada mais poderoso, não tem um terreno mais fértil do que uma consciência tranquila de saber que você está fazendo o que pode. Pastor Júnior, a verdade, pastor, é que eu estou me esforçando, mas eu acho que eu poderia fazer mais. O escritor aos Hebreus diz que nós ainda não derramamos o nosso sangue combatendo o pecado, ou seja, tem ainda algo a ser feito. Mas acontece que nós muitas vezes estamos na condição de Gideão. E na condição de Gideão, irmãos, não é nos acusando, não é nos colocando mais carga não, que eu não aguento mais carga não, pastor. É revelando a nossa condição de, após muitos revés da vida, é natural que a gente se recolha. E eu estou falando para mulheres que têm marcas profundas, que já foram frustradas na sua vida sentimental, que tem marcas e dores que só sabe quem passa. De ver um filho que você cuidou, zelou, fez o que podia, o que não podia. Tem falhas? Tem, todo mundo tem. Mas você vê e olhar e ver
no que a vida transformou o seu filho. Não dá um telefonema, não pergunta como está. Em outros casos, eu lembro de uma irmã lá da Cruz Cabugá que me contou uma história que às vezes eu não gosto nem de pensar para não pecar, porque eu fico logo pela carne. A verdade é essa, de tão absurdo que as coisas se revelam, que a minha vontade não é nem orar, ela é dar-lhe uma pisa. Mas deixa isso para lá. Tá tão bom, Deus está falando tão... Senhor, tem misericórdia de mim logo. A vontade era dar-lhe uma pisa. Nossa Senhora, rapaz, cuida, zela. E tem um triste desse dentro de casa. Mas deixa isso para lá. Vamos voltar para cá. Isso causa marcas. Isso causa dores. Isso não tem terapia que cure, não. Isso não tem a calma que cure, não. Oh Deus. Oh Deus, me visita, pastor, curando essa dor silenciosa que eu não compartilho com ninguém, pastor. Mas eu não sei porque Deus me colocou hoje aqui. E eu só tenho que me dobrar diante da voz de Deus e dizer: Deus, me ajuda a curar essa ferida, encontrar esse descanso, porque eu preciso mesmo diante de tanto revés. Eu preciso dar o meu melhor. Aleluia. A realidade da vida, irmãos, não são palavrinhas, não. Não são carinhas bonitas, não. Deus hoje coloca essa palavra no meu coração, porque Ele vai fazer o que os remédios não conseguem fazer. Ele vai fazer o que as terapias não conseguem fazer. Ele vai fazer o que os abraços não conseguem fazer. Aleluia. E eu não sei lhe explicar porque Deus permite uma situação tão constrangedora. Eu não tenho palavras para lhe explicar com detalhes. Porque Deus permitiu Gideão ser afligido e o seu povo pelos midianitas 7 anos consecutivos. O capítulo 5 fala disso. A derrota após derrota, derrota após derrota, derrota após ou derrota seguida de derrota. Nos deixa, infelizmente, com atitudes de covarde. Eu não sei como isso soa para as mulheres. Talvez não tenham o mesmo peso para um homem que quer ser homem, de verdade. E é homem de verdade. Eu não sei se talvez para as mulheres não soe tão pesado como um homem ser taxado como covarde. Mas as derrotas reiteradas, repetidas, 7 anos consecutivos, deixou um homem tão especial na condição de covarde. Mas chega o dia. E eu creio que o dia está chegando. Eu creio que o dia chegou. E esse dia
é quando Deus decide falar e dizer: meu filho, eu chego com descanso na sua vida porque você precisa entregar o seu melhor. E para você entregar o seu melhor, ouça o que eu tenho para lhe dizer. E o que Deus tem para lhe dizer, ouvinte Novas de Paz, é: você tem muito valor. Como é isso? E Deus não escolhe lugar para falar. Deus decide falar e fala. É alguém trabalhando, dirigindo, lavando prato, na sala, na cozinha, com a enxada na mão, debaixo do sol, bebendo água. Eu não sei, Deus falou com Gideão, capítulo, depois você vê 6 e 7 de Juízes, falou com ele lá no meio da lida, do sol quente, escondido, se virando. Mas deixa eu dizer uma coisa: o tempo de você esconder, guardar, proteger com as suas próprias forças está cessando, porque quando nós estamos, irmãos, com a nossa própria força ou pequena força sustentando as coisas, a gente está sujeito a um desgaste absurdo, e a gente não foi feito para estar controlando nem sustentando o futuro, não. O meu futuro pertence a Deus. Eu só me lembro quando eu ministro essa palavra de Joquebede, escondendo Moisés, para que Faraó não matasse o seu filho. Chega um momento que a gente não tem mais como esconder, não tem como mais calar, não tem como mais tapear, não tem como mais dizer que tá bom estando ruim. Chega um momento que a gente tem que se desarmar, e esse momento é quando Deus diz: cessou suas forças, eu chego. És um varão de valor. Por favor, seja a boca de Deus. Eu não preciso que ninguém venha me visitar. Eu não preciso que ninguém coloque a mão na minha cabeça. É Deus que está comigo aqui. E eu vou levantar a minha voz, colocar a mão no meu coração e dizer: Deus manda te dizer: eis um varão, uma varoa valorosa. É Deus que manda te dizer. Seja a boca de Deus para você mesmo. Seja a boca de Deus para você mesmo, ouvinte Novas de Paz. Os homens, por mais que se mostre amigos, por mais que se mostre humanos, eles não têm habilidade suficiente para nos tirar do medo, da opressão, dessa escuridão, dessa insegurança, desse império de coisa estranha que está no nosso coração. Eu não sei você, mas as minhas maiores experiências com Deus foi só. Fui batizado com o Espírito Santo dentro de casa, sozinho, não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém gritando no meu pé do ouvido. A minha experiência com Deus foi assim. Outros são batizados dentro da igreja, os irmãos gritando, orando. Não tem problema. Estou dizendo que a minha experiência foi escondido, como Gideão aqui, escondido, só. Por isso que eu estou dizendo, o que Deus quer fazer vai ser ligação direta. Deus e você, você e Deus. E se prepare, porque Deus está trabalhando na sua vida. As batalhas que você acha que jamais conseguiria vencer, após essa palavra de hoje, Deus te dará as ferramentas necessárias para você administrar e entregar a partir de agora o seu melhor. E perturbado, ninguém dá o seu melhor. Cheio de concessões na cabeça
de interpretações que não brota do trono de Deus. Ninguém dá o seu melhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. À sombra do Onipotente descansará. Eu preciso de descanso para dar o meu melhor. Você tem que decidir em quem você confia. Você precisa, já que o negócio é Deus e você e Deus, você precisa saber o que você quer. Você precisa saber se você vai seguir após Deus dizer que você tem muito valor, se você vai confiar no exército que é muito grande, se você vai confiar na força que acha que tem ou acha que não tem, ou você vai descansar em Deus. É você que decide. Se você quer descansar em Deus, diga: eu recebo essa palavra e a partir de hoje eu descanso em Deus. A estratégia não é minha, é de Deus. E a estratégia passa pelo descanso. Não é o exército grande. Não é a força que tem ou que não tem. É um negócio que vem de Deus. E que vai para Deus. E ponto final. Na cabeça da gente, para a gente entender. E se chama estratégia de Deus. E a estratégia de Deus, ela é operada através do descanso. Eu pensei que eu ia avançar mais nessa mensagem, mas não perca essa semana nenhuma dessas mensagens. Coloque no seu coração as manhãs da Novas de Paz sagrada aí com você. Você que é novo ouvinte, você que chegou agora, você que vai orar conosco, guarde. Possivelmente amanhã eu devo apresentar o programa do estúdio de Caruaru. Vai voltar aqui no horário, se Deus quiser. Ontem uma equipe foi lá, passou o dia todinho. Nosso pastor tem tido essa visão de investir. E eu vou fazer, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã. Peço aos irmãos oração, graça, para dar tudo certo para eu estar amanhã no ao vivo. É o estúdio que ainda está se formando, mas vai dar para chegar, se Deus quiser. Viu? Coloque no coração, não arrede o pé. Não arrede o pé. Não deixe o inimigo roubar essa semente que foi plantada hoje. Vamos orar. Você só precisa de 1 minuto. Se você está pelo rádio e quer registrar o seu pedido de oração. Eu vou abrir agora a telinha aqui do chat do YouTube, para você agora, se você pode, vai lá e registra. E você vai dizer: eu vou dar o meu melhor. Coloque o nome das pessoas, faça seu pedido de oração pelo chat ou pelo WhatsApp. O número do WhatsApp é o 97308-7105. Esses 2 canais. Pastor, fale aí devagar o número do WhatsApp. 97308-7105. 97308-7105. Está na tela do YouTube aí o número. E pelo chat, eu quero ver o seu nome aqui. Milhares não vai conseguir, que fica pelo rádio, tá pelo rádio. Então, pelo rádio mesmo, faça um gesto de fé. Se você não consegue ir no chat do YouTube agora, se você vai ficar pelo rádio, você vai fazer um gesto de fé, mesmo que você não passe o tempo todo de joelhos orando. Mas se você puder ir para um lugarzinho, se você puder falar 1 minutinho com Deus, a gente ora em torno de 10 minutos a 15. Mas 1 minuto. Se está de boné, tira o boné, olha para o céu, levanta a mão e diz: eu
eu vou dar o meu melhor. Eu fiz negócio com Deus a partir de hoje. Você está dizendo, Deus, reposa a tua estratégia, que é confiar e descansar em ti. Você vai ver quantas portas já se abriu com esse seu gesto. Você que não é evangélico, você que é de outra religião. Eu não estou falando de religião. Religião não resolve o problema de ninguém. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando da essência. Eu não tenho palavras para falar o que eu falei e o que eu estou falando aqui, não. Quem me conhece sabe, eu sou um homem de poucas palavras, pesado de palavra. Mas Deus me entrega e eu passo para você, pela misericórdia, grande misericórdia, que tem que ter misericórdia mesmo. Que até pregando aqui, às vezes a gente fala coisa que só Jesus, para ver as limitações, para ver que a glória não é de ninguém, para ver que o vaso é de barro e é igual a você.